Então, vamos lá. Bom, então, como a Fernanda disse, eu sou professora associada, né, da infectologia e, atualmente, eu sou co-investigadora do estudo clínico, né, o ensaio clínico que tem sido realizado aqui no Hospital de Clínicas da Unicamp com a vacina inativada da Sinovac Butantan. Então, eu vou discutir um pouquinho com vocês a respeito, uma introdução breve, né, dos números atuais, relembrar um pouco da virologia básica do SARS-CoV-2, falar a respeito das plataformas vacinais, então, quais são as plataformas existentes, então, é importante a gente retomar os princípios aqui das plataformas vacinais, aproveitando essa situação do SARS-CoV-2, um pouquinho dos ensaios clínicos, né, e quais são as perspectivas aí para as próximas semanas e para os próximos meses, né. Então, a gente ainda tem uma situação bastante delicada da pandemia no Brasil, discute se a gente está numa segunda onda ou não, o fato é que nós estamos vendo um aumento dos casos novamente. Eu particularmente não gosto de dizer que nós estamos numa segunda onda, porque na verdade a gente não controlou a primeira. Então, a nossa situação ela é bastante diversa da Europa, porque quando a gente avalia os números europeus da Itália, França, Espanha, né, eles tiveram realmente um pico, um controle, e depois um segundo momento de pico, né. No Brasil, a gente tem uma persistência da doença, a gente não controlou a primeira onda, o que a gente teve foi uma diversidade regional, né, ao longo do país todo, e é isso que a gente vê todo dia aí através da mídia. E esses números, né, são do dia 22, então, um número total aí de casos confirmados, cerca de 6 milhões, né, um número bastante significativo, o número de mortes é ao redor de 170 mil, e mais preocupante, né, no último mês, é a questão do aumento, né, aí no número de casos confirmados e no número de óbitos. Então, se a gente observar, nos últimos 14 dias houve um aumento de 71% dos casos confirmados e um aumento de morte de 43%. Então, infelizmente, a nossa curva, né, ela está tendo uma deflexão, né? Então, a gente vinha num decréscimo, e agora ela vem numa ascensão novamente, e isso preocupa bastante, uma vez que as medidas de distanciamento social, elas foram relaxadas, e né, as pessoas estão vivendo como se nós estivéssemos em dias normais, e nós não estamos, né. De tal maneira que, assim, a perspectiva do desenvolvimento da vacina, né, aí para a Covid-19 é grande, né, porque as terapêuticas medicamentosas, elas, a grande maioria não se mostrou eficaz, né, em termos de antivirais, ou até imunomoduladores, ainda algumas esperanças, mas ainda sem muita demonstração de eficácia, né. Então, no tratamento, a gente, objetivamente, a gente não tem utilizado nenhum antiviral, o que a gente utiliza é o corticoide para os casos mais graves, e o uso da heparina. Então, essas são as duas medidas, né, e a assistência ventilatória, né. Então, as vacinas, elas de fato, elas são uma perspectiva, e todos anseiam por elas. Em relação ao SARS-CoV-2, né, então, a gente relembrando que o coronavírus, né, é um vírus que é um RNA vírus, tá, e ele é um vírus que vai ter na sua superfície uma glicoproteína, que ela é denominada spike proteína, tá. Por que eu estou salientando e relembrando essa questão da glicoproteína, né, spike, dessa glicoproteína de superfície que está no envelope do coronavírus? Porque essa glicoproteína, ela é bastante, né, imunogênica, né, e ela vai ser alvo aí para células, né, para ligação nos receptores, e também para a produção de anticorpos específicos neutralizantes, né, para o coronavírus, tá? Então, se vocês observarem, então, essa glicoproteína, ela é extremamente relevante para a ligação do vírus na célula, né, para
ligação com os receptores, né, da enzima conversora de angiotensina, né, dos receptores ECA e ao longo de todo o organismo, e também aí para desencadear toda a resposta imune, tá? Então, relembrando, né, os outros vírus, os outros coronavírus aí que causaram, então, síndrome respiratória aguda grave, né, então a gente teve o SARS-CoV, né, lá em 2003, né, e depois o MERS, né, que também causaram quadros de síndrome respiratória, e, entretanto, eles não se distribuíram ao longo de todo o mundo agora como o SARS-CoV-2, né, que é a causa aí da Covid. Então, relembrando aqui, para a gente entender as vacinas, né, então é importante a gente relembrar a resposta imune, né, para o SARS-CoV-2, né, e aí um pouquinho aqui, né, da fisiopatogenia da doença, né, então a doença é transmitida através de via, né, inalatória, né, sobretudo por gotículas, tá, então essas gotículas, elas são eliminadas pelos indivíduos que estão contaminados, né, sobretudo aí 2 dias, 3 dias antes, até no 5º, 7º dia de doença, né, mas por precaução esse indivíduo tem que ficar isolado até o 10º dia, e o vírus ele vai se ligar aos receptores da ECA, né, que a gente tem na superfície diversas células, então aqui a gente tem uma figura em que a gente pode visualizar, então, a proteína, né, spike do vírus, né, e aqui o receptor ECA das células, né, aos quais, né, esse vírus vai se ligar. E a gente tem um correceptor que favorece essa ligação, tá, que é esse correceptor que é o TMPRSS2. Então, esse vai facilitar a ligação do coronavírus na célula. Então, uma vez se ligando, né, a célula, seja da mucosa oral ou as células respiratórias, né, o vírus vai adentrar nessa célula, ele vai liberar, né, o seu RNA, tá? Esse RNA, ele vai se fundir, né, com vesículas, né, e vai ocorrer, então, a translação, né, dessas proteínas e a formação e liberação de um novo vírus. Esse vírus liberado, então, ele vai ser, né, apresentado aí pelas células apresentadoras de antígeno, né, ao nosso sistema imune, né, aí como um todo, né, e a partir dessa apresentação, né, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, então, os dois braços aí da resposta imune, né, tanto a resposta imune humoral, na produção de anticorpos, né, tanto a resposta celular aí dependente de células, das células, resposta celular, né, dependente das células T, e a resposta imune humoral aqui dependente das células B. Tá? Então, aí, esses dois tipos de resposta imune, eles são fundamentais para o controle do vírus, e eles vão ser monitorados através dos testes, né, e tanto para diagnóstico, como para avaliação, então, da soroconversão, né, e da imunogenicidade das vacinas aí que têm sido propostas, tá? Então, esses dois braços da resposta imune, tanto a resposta imune humoral, quanto a resposta imune celular, né, eles vão ser ativados aí através das diferentes vacinas, tá? Opa, desculpa. Bom, então, falando, acho que é importante a gente entender como que é feita, né, a produção das vacinas e como o desenvolvimento dessa ciência, né, ele ocorreu ao longo dos anos, né. Então, o início da vacinação, gente, ele foi feito de uma forma, as vacinas foram feitas de uma forma muito empírica, né, então, assim, não se tinha essa noção, esse conhecimento, né, dos agentes, né, dos micro-organismos, e nem o conhecimento de imunidade que se tem hoje, nem o conhecimento de genética que se tem hoje, né, e as vacinas, elas foram feitas de uma maneira empírica, né, então, começou com a vacina para peste, depois com a vacina de varíola, a vacina de raiva, né, depois a vacina de febre tifoide, né,
e assim foi vindo até as vacinas que ainda compõem o nosso calendário vacinal. Então, se vocês olharem, por exemplo, né, a vacina para tuberculose, para febre amarela, né, são vacinas já bastante, né, antigas, né, a vacina para difteria, para tétano, né, então são vacinas que foram produzidas já há muito tempo atrás, né, aqui para doenças bacterianas, né, mas produzidas de uma forma empírica, tá, então são vacinas que foram produzidas através de micro-organismos mortos, né, essas aqui, então, por exemplo, pegando a BCG, febre amarela, então, vacina de vírus atenuado, e esses dois métodos de produção de vacina foram os métodos clássicos, né, tanto é que quando a gente fala de vacina, até a população leiga pergunta, mas essa vacina é atenuada, né, ou essa vacina tem um micro-organismo morto, né, então isso é um conceito que é bastante difundido e foi a base, então, da vacinologia, né, as vacinas antigas, elas utilizavam essas técnicas, né. Bom, mais recentemente, né, então, as vacinas passaram a ser produzidas em culturas de células, e aqui a gente tem várias vacinas para agentes virais, como, por exemplo, a poliomielite, né, o sarampo, a cachumba, a rubéola, adenovírus, né, varicela, a própria vacina para gripe, né, então elas começaram a ser produzidas através dessas culturas celulares, que é uma produção bastante trabalhosa, né, então quando a gente fala de vacina, né, essa produção é uma produção que não é uma produção fácil, né, mais recentemente as vacinas de polissacárides, né, e todo esse conjunto aqui é um conjunto ainda com plataformas, né, antigas, tradicionais, convencionais, tá? Quais, então, são as plataformas de vacina que são consideradas, então, modernas, né, que resultaram do conhecimento da imunologia, né, do desenvolvimento da genética, e que têm sido mais utilizadas, né? Então, a gente tem as vacinas que são adsorvidas, que usam adjuvantes, tá? E o principal adjuvante que tem sido utilizado, o que é um adjuvante, primeiro, né? Então, o adjuvante é um composto que ele vai promover, né, uma ativação aí desse sistema imune de uma forma mais efetiva, tá? Então, ele vai promover uma resposta imune mais exuberante, né? Então, um grande adjuvante, né, que tem sido adicionado às vacinas é o hidróxido de alumínio, tá? E o hidróxido de alumínio, né, ele é utilizado em diferentes vacinas, né, em uma das vacinas utilizadas para a COVID, que é a vacina inativada, ele é utilizado na tentativa, então, de aumentar essa resposta imune, tá? Além disso, uma outra plataforma que é muito utilizada é uma tecnologia de DNA recombinante, né, que a vacina para hepatite B é uma vacina que utiliza essa tecnologia, tá? Ainda, né, das formas mais recentes de produção de vacina, né, então a gente tem as vacinas conjugadas, ou seja, você vai combinar, né, aquele agente, por exemplo, o hemófilos, o pneumococo, então você vai combinar produtos que vão favorecer o reconhecimento pelo sistema imune, né, esse favorecimento desse reconhecimento, ele se deve, então, à conjugação, né, a uma glicoproteína, tá, que vai facilitar esse reconhecimento pelo sistema imune e a produção aí de anticorpos, né, então, essas vacinas, elas são, essas plataformas vacinais, né, elas são bastante conhecidas, né, mais recentemente, né, então, outras plataformas têm sido realizadas, tá? Então, através de vetores virais, né, produção de RNA, e essas plataformas, elas têm sido utilizadas para a COVID, tá? Então, assim, de forma bastante esquemática, eu acho que isso é uma coisa que é importante que vocês, né, que são médicos, alunos de medicina, compreendam, né, essa divisão, quer dizer, que plataforma está sendo utilizada, né, então a gente avançou bem mais do que aquele conceito clássico, né, de ter só inativada ou atenuada, né, não, na verdade a gente tem diversas outras plataformas
e que as vacinas para a Covid, né, então, as inúmeras vacinas que têm sido testadas, elas utilizam diferentes plataformas, dentre as plataformas de nova geração, tá? Então, das plataformas mais clássicas, das tradicionais, então, além daquela de vírus inativado inteiro, a gente tem o vírus atenuado, tá? Que é, no caso, o vírus vivo, né? Você pode ter ainda uma vacina que utiliza uma subunidade proteica, tá? E essa tecnologia, ela é utilizada, por exemplo, para vacina de gripe, né? É a tecnologia que é utilizada na vacinação de gripe, tá? E também existem vacinas de subunidades sendo testada para COVID, né? Além disso, você pode usar partículas semelhantes ao vírus, e a vacina, por exemplo, do HPV utiliza, né, essa tecnologia. Existem vacinas para COVID também sendo estudadas com essa tecnologia, e dentre as plataformas de nova geração, então, assim, qual que é a plataforma destas todas a mais promissora para a COVID, tá, dessas de nova geração? A mais promissora é essa primeira aqui, gente, tá? Então, tanto é que vocês vão ver que diversos laboratórios, né, estão testando vacinas que vão atuar, né, através, né, de vetores virais não replicantes, né? Então, essa parece que é uma tecnologia que veio para ficar, né? Então, obviamente, as outras todas estão sendo testadas, né, mas essa é uma tecnologia nova, né, então há muita expectativa no desenvolvimento dessa tecnologia e na resposta que esse vetor viral replicante, eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que é exatamente isso, vai produzir em termos de resposta imune humoral e celular, né, que essa é a grande vantagem, né, então, enquanto na vacina inativada, eu vou ter, né, uma preponderância da resposta humoral, na vacina aqui, por vetor viral replicante, eu vou ter uma resposta nos dois braços, né, uma resposta imune humoral, né, e celular, né, então espera-se uma resposta robusta, tanto da resposta imune humoral quanto da celular, tá? Então, essa aqui foi a grande novidade com a Covid aí que surgiu, que é esse grupo de vacinas. Um outro grupo uma outra plataforma, né, como eu já havia dito anteriormente, né, é a de DNA recombinante, né, então você pega um DNA de um outro micro-organismo e tudo, né, e aí faz uma recombinação com partículas virais, né, e você vai ter essa capacidade. De RNA também, né, é uma vacina, existem vacinas sendo produzidas baseadas em RNA, né, e também vacinas que vão utilizar as células apresentadoras de antígenos, né, então, essas novas tecnologias, né, elas são muito promissoras, né, mas ainda elas requerem avaliações, né, em termos de segurança, sobretudo segurança, tá? Bom, então, a gente falou das plataformas, né, e na sequência, então, assim, em termos gerais, depois a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de cada vacina, o que é importante a gente discutir, né, então, eu acho que vocês têm visto muito na mídia um certo refrão, assim, a gente não pode pular etapa, a gente não pode pular etapa, a gente não pode pular etapa. Ok, de fato, em ciência a gente não pode pular etapa. Entretanto, né, o que tem sido proposto? Né, tem sido proposto que você possa realizar essas fases de uma forma conjunta, tá? E é o que tem sido feito, né? Então, se eu pegar aqui qual que é a produção tradicional de uma vacina, a produção tradicional de uma vacina, ela leva muitos anos, tá? Então, na verdade, primeiro eu tenho o desenvolvimento pré-clínico, depois eu tenho o desenvolvimento clínico, tá? Que aí eu vou testar, né, a fase 1, fase 2 e fase 3, e depois esse produto é licenciado e depois produzido em larga escala. Bom, nós estamos vivendo uma situação pandêmica, né, todos estão
estamos vivendo na pele essa situação, o mundo inteiro, com grandes repercussões para a saúde humana, para a economia, e o que se propõe nesse momento é que as fases, elas se sobreponham, né, que tenha um overlap dessas fases, de tal forma que permita uma avaliação mais rápida, tá, que você consiga cumprir as metas regulatórias, né, e ter esse licenciamento, tá, então, com sobreposição, né, sobretudo de fase 2 e de fase 3, e é isso que tem ocorrido, tá, na prática, então, o que tem sido feito, né, é a sobreposição das fases, né, 2 e 3, para que a gente consiga ter uma vacina liberada né, de uma forma um pouco mais ágil, né, então a gente está sobrepondo fases, né, mas obviamente de uma forma que não né, exponha a população de uma forma, não de uma forma insegura, tá? Esse outro approach aqui é um approach bastante questionável do ponto de vista ético, né, que alguns autores, né, chegaram a considerar de utilizar modelos humanos, né, então aqui é eticamente muito temerário, né, você realizar esse tipo né, de experimento, mas chegou-se até a discutir essa possibilidade aí em alguns periódicos médicos, né, mas de tal modo que essa proposição, né, desse modelo intermediário de desenvolvimento vacinal numa situação pandêmica, né, ele parece razoável e é o que tem sido feito. Bom, então, ensaios clínicos para vacinas de Covid, né, isso é interessante, eu acho que né, quem faz medicina, quem é pesquisador e tudo, existe um ensaio, ou um site, né, dos ensaios clínicos que são realizados, né, o Clinical Trials, e lá você pode ver e ter uma ideia, né, de quais são os ensaios clínicos que estão realizados de acordo com as palavras-chave que você definir, né. Esse slide está um pouquinho desatualizado, né, mas eu coloquei só para mostrar para vocês a diversidade, né, das plataformas, das vacinas que têm sido testadas aí para a COVID, né, então você tem vírus inativado, vírus atenuado, o vetor viral não replicante, né, que é aquela tecnologia que a gente comentou, o vetor viral replicante, está com proteínas recombinantes, vacinas baseadas em peptídeo, vacinas baseadas em DNA recombinante, vacinas baseadas em RNA, tá? E em diferentes fases, né? Então, se vocês olharem aqui na fase 1 e 2, né, um número grande de produtos, né? E na fase 3, aqui a gente já tem mais, né, de 6 vacinas nessa fase 3, né? Mas se a gente observar, né, essas vacinas aqui da fase 3, né, então vacina inativada, né, a vacina com vetor viral não replicante, tá, e algumas vacinas de RNA, que na verdade a gente vai enfocar mais detalhadamente, né, esses 3 grupos, né, mas isso, então essa noção das plataformas vacinais é muito interessante, né, e para a gente avaliar o quanto que esse conhecimento científico ele tem desenvolvido, né, e o que tem sido proposto, né, em termos de imunização, tá? Bom, então, começando pela a vacina inativada, a vacina inativada, existem 2 ensaios clínicos que já estão mais avançados, tá? Um ensaio clínico é um ensaio clínico da Sinovac Butantan, né? Essa vacina inativada é uma vacina que ela foi inativada, então, através de culturas de célula vero, né? O que é essa célula vero? São células de macaco verde, né, africano, né? Então, elas são cultivadas e inativadas nessas células,
O adjuvante, ou seja, né, aquele composto que eu disse que é adicionado para melhorar a resposta imune, que é utilizado, é o hidróxido de alumínio, tá? Esse ensaio clínico, gente, ele está na fase 3, ou seja, ele já foi testada a segurança, né, e a soroconversão no primeiro grupo, e agora está sendo testada a imunogenicidade, a eficácia e a segurança num grupo maior, tá? Bom, quais são as diferenças dessas palavras todas que eu disse, né? Então, soroconversão. Soroconversão nada mais é do que a produção de anticorpos. Imunogenicidade. Imunogenicidade é a produção de anticorpos capaz de proteger de uma determinada doença. Então, eu tenho um título de anticorpos. Por exemplo, para hepatite B, eu preciso ter um título de anticorpos de no mínimo 10 unidades, né? Então, assim, se eu tiver esse título, eu estarei protegido, né? Eu posso ter soro convertido, mas não ter um título adequado, tá? Então, imunogenicidade significa que aquele título de anticorpos é capaz de proteger. Ah, professora, e eficácia? Eficácia já é uma coisa que é um pouco mais complexa. O que é a eficácia? A eficácia tem que ser exposto àquele micro-organismo, tá? E aquela vacina vai me proteger do adoecimento, tá? Eu não vou ficar doente. Então, esses três conceitos, né, são fundamentais, né? Então, soroconversão, produção de anticorpo. Imunogenicidade, produção de anticorpos, de tal forma que me proteja daquela doença, num nível que me proteja, tá? E eficácia, a eficácia, ela vai me proteger a partir do momento que eu for desafiado. Eu tive contato com aquele vírus, tá? E eu não adoeci. Então, isso é a eficácia, né? Num estudo clínico. E efetividade? Efetividade é na vida real, né? Então, a efetividade, então, que a vacina vai ter, né, quando ela for aplicada aí na vida real, né? Então, acho que esses conceitos são fundamentais para a vida de vocês também, né? São conceitos aí estruturantes quando a gente aborda esse tema. Bom, voltando, então, à vacina da inativada do Butantan. Então, o ensaio clínico que está sendo realizado, né, ele está sendo realizado em profissionais da área de saúde. No Brasil, o recrutamento está quase terminando, a gente já tem próximo aí da nossa meta, que é 13 mil, né, nós estamos em torno aí de 11 mil participantes, né, com a possibilidade de uma análise interina para agora, tá? Então, acho que começo de dezembro deve sair uma análise interina. Que é essa análise interina? Essa análise interina, ela vai permitir comparar os dois braços do estudo, quer dizer, do braço que recebeu placebo, quem adoeceu com Covid, e do braço que recebeu a vacina, quem adoeceu por Covid, né? E aí comparar a eficácia dessa vacinação, tá? Então, aí a gente pode realmente falar de eficácia. Segurança, é uma vacina que ainda também os dados de segurança interinos vão sair agora, mas ela é uma vacina, por ser uma vacina inativada, é uma plataforma que a gente tem um conforto, né, maior em relação à segurança, né? Então, quais são os eventos adversos relacionados à vacina e reações mesmo adversas à vacina que a gente tem observado? Né, às vezes um pouquinho de reação local, um pouco de dor de cabeça, né, diarreia mais raramente, tá? Então, assim, são sinais, né, e sintomas bem leves, né? Essa vacina, então, a gente tem uma vantagem que essa tecnologia, ela vai ser transferida, e vem sendo transferida para o Butantan, né? Então, a gente terá uma autonomia de produção de vacinas, né, porque quando você, obviamente, né, a vacina sendo atestada, né, licenciada, né, e produzida. A fase de produção, gente, também é bastante complicada, né, a produção de vacinas, ela não é simples, né, então você precisa ter uma estrutura para essa produção. E no Brasil, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, né, eles são produtores vacinais aí de longa data, né, então essa é uma questão interessante, né, tanto da vacina
da Sinovac e Butantan, né, quanto da vacina de Oxford, porque a partir do momento que elas demonstrarem eficácia, que elas forem licenciadas, né, elas poderão ser produzidas no Brasil, né, então significa uma autonomia de produção, né, então isso é uma coisa que é importante, né, então assim, é óbvio que a gente trabalha e faz que, né, gostaria de ver um maior número de vacinas demonstrando eficácias, porque, de fato, a gente vai precisar de todas elas, né? Então, e aí vai ser importante definir, né, para qual grupo você faz qual vacina, né? Então, assim, essa questão de ficar algumas disputas que ocorreram recentemente no nosso país, elas simplesmente elas atrapalham um pouco, né, a questão científica, né, porque assim, qual que é o objetivo, né, o objetivo é que as vacinas demonstrem eficácia, né, e que elas possam ser produzidas e que elas possam atingir o maior número, né, possível de pessoas, né, então acho que é esse que é o grande objetivo e que é o que a Organização Mundial de Saúde propõe, né, em termos, né, de avaliação das vacinas. Então, em relação à vacina inativada, então há essa proposição de transferência de tecnologia, tá? Então, eu trouxe aqui, da vacina inativada ainda da Sinovac e Butantan, né, algumas tabelas, né, eu vou só comentar algumas coisas aqui em relação à fase 1 e à fase 2, até para vocês verem como que isso é feito na prática, né? Então, por exemplo, na fase 1, o que eles avaliaram? Eles avaliaram, se vocês olharem aqui, né? É um N pequeno, né? Tá vendo? Eu tenho 24 aqui nesse grupo de 3 microgramas, depois eu tenho 24 indivíduos nesse grupo de 6 microgramas e 24 indivíduos aqui no grupo placebo. Ah, professora, mas é assim mesmo? É um número pequeno? Na fase 1 sim, né? Na verdade, o que você está testando aqui na fase 1? Eu estou querendo saber que dose é segura, né? Como que vai ser essa produção, essa soroconversão, né, para poder depois testar numa escala maior, porque dependendo do resultado que eu tiver numa fase 1, eu nem prossigo, tá? Então, se vocês observarem, o que foi observado aqui, ó, como que eles mediram, né? Eles mediram através de anticorpos neutralizantes, tá? Para o SARS-CoV, tá? Para o vírus SARS-CoV-2 vivo, tá? E mediram também através da produção de imunoglobulinas para uma área ali da spike proteína, que é uma área de ligação ao receptor ECA, tá? Que é essa área que é a área de ligação dominante ao receptor, tá? Então, é um anticorpo produzido especificamente para essa área, um anticorpo bem específico, tá? E o que eles observaram nesse grupo pequeno aqui de indivíduos, né, de 24 indivíduos, na produção desses anticorpos, né? Então, quando eles avaliavam 3 microgramas nesses 24 indivíduos, os anticorpos neutralizantes, então eles tiveram produção aqui no 14º dia de 45,8, no 18º dia 25. Nossa, professora, não foi bom, né? Não, de fato não. Mas quando você avaliava no 14º dia, no 28º, esse anticorpo específico para aquela região de ligação lá com o receptor, né, essa soroconversão foi melhor, né, então, na verdade, esse anticorpo aqui, né, então, os métodos diagnósticos, né, que vão avaliar a vacinação, então é importante que utilizem, né, o anticorpo aqui de ligação a essa região dominante, né, então isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo também aí com o tempo. Mas se você faz uma dose de 6 microgramas, né, eu tive aqui uma soroconversão de 20 em 24, aqui no 28º dia, tá, que dá 83,3% de soroconversão, tá, que eu não estou falando em eficácia, né, eu estou falando de soroconversão, ou seja, a presença desse anticorpo, né, aqui em 20 desses 24 indivíduos.
E quando eu avaliava esses anticorpos específicos para essa região dominante, eu tinha 100% aqui de viragem com essa dose da vacina, tá? No placebo, o que eles viram? Neutralizante foi 0, tá? E aqui, para o anticorpo específico ali para a região de ligação ali do dominante, né? Eles tiveram 2 nesse grupo e 2 nesse grupo, tá? Bom, ok. Então, fase 2 demonstrou soroconversão, né? E demonstrou que com 6 microgramas eu tinha uma maior soroconversão quando comparada a 3 microgramas. Tá, beleza. Além disso, outra coisa que foi avaliada, né, foi o momento da vacinação. Então, 0 e 14, tá? E 0 e 28 dias de intervalo entre uma dose e outra, tá? Então, para você avaliar qual que seria, né, esse intervalo mais interessante para a vacinação. E nesse estudo, né, de fase 1, né, eles observaram que quando você ter um intervalo, né, um pouco maior da vacinação, você tinha, né, um maior número de indivíduos que soroconvertiam, né, então aqui foi para 100%, independentemente desse indivíduo estar no grupo de 3 microgramas, tá, ou no grupo de 6 microgramas, quando você avaliava né, o anticorpo específico pela área dominante aí de ligação ao receptor. Né? Então, esse é o estudo de fase 1, né, da vacina inativada, e agora mostrando aqui para vocês o estudo de fase 2 da vacina inativada. Então, esses dados, né, estão todos publicados, né, então, o que a gente tem na fase 2? Então, ainda medindo anticorpos neutralizantes, aqui com 3 microgramas, aqui com 6 microgramas, né? A gente observa que na fase 2, o que a gente fez de diferente? Tá? Na fase 1, eu tinha 24 indivíduos só em cada braço, tá? 24 aqui, 24 aqui, 24 aqui. Na fase 2, né? Então, isso é legal para vocês entenderem como a gente vai construindo o ensaio clínico. Na fase 2, eu tenho um número maior, né, de indivíduos aí em cada braço, tá? Então, aqui eu já tenho mais, né, de 100 indivíduos aí, aqui, tanto nesse braço do 3 microgramas, quanto no de 6, e tenho 60 indivíduos aí que receberam o placebo, tá? Na fase 2, então, o que foi observado? Na fase 2, gente, a gente não teve aquela diferença que a gente tinha observado lá na fase 1, né? Se vocês observarem, né, a soroconversão aqui, 0,14, né, e 0,28, né, ela, tudo bem, ela até foi menor aqui, mas ela não foi tão relevante, né, como lá na fase 1, né? De tal forma que numa situação pandêmica, né, você poderia até fazer nesse intervalo mesmo, né, de 0, a primeira dose com 0, a segunda com 2, né, e numa situação mais favorável, né, de uma situação que você não teria uma premência de ter anticorpos, você poderia espaçar aí por 28 dias essa vacinação, tá? Então, esse fase 1, fase 2 da vacina inativada e absorvida em hidróxido de alumínio da Sinovac Butantan, né? E eficácia, né? Eficácia é o que eu disse para vocês, a gente não tem ainda essa análise interina, é uma análise interina que está sendo feita por um grupo externo, tá? Então, não é o grupo nem o grupo americano, nem o grupo chinês que desenhou o estudo que faz, né, um grupo externo que faz essa análise de eficácia, né, mas a gente, por esses estudos apresentados aí de soroconversão, a expectativa é que ela tenha, né, uma boa imunogenicidade, uma boa
eficácia, né, nessa análise interina, então isso deve sair nos próximos dias, né, acho que daqui, talvez semana que vem, deve sair uma análise de eficácia, né, segurança, tanto na fase 1 quanto na fase 2, como eu disse, e que a gente vivenciou aqui nos nossos participantes, ela é tranquila, tá, então a gente não teve, felizmente, eventos adversos graves, né, houve um episódio recente de um participante que foi a óbito, né, entretanto, não houve nenhuma relação com a vacinação, né, o óbito foi por outra causa, né, e óbito no ensaio clínico é sempre um evento grave, gente, tá? Então, um evento num ensaio clínico é tudo aquilo que acontece com o indivíduo depois que ele recebeu o produto, né? Então, tudo isso deve ser investigado, né? Então, assim, de fato, aquele óbito que ocorreu deveria ter sido investigado? Obviamente, sim, né? Para tentar ver a relação de se eventualmente havia alguma ligação ou não com a vacinação, mas não teve, né? Então, ocorreu um óbito, né? Mas esse óbito não tinha nenhuma relação com a vacina, tá? Então, a expectativa é uma expectativa boa, né? Em relação a essa vacina. Bom, a outra vacina inativada é uma vacina que ela está um pouco ainda, em termos do processo de inclusão e de resultado, ela ainda não publicou, né, tem o registro do ensaio clínico, né, mas a gente ainda não tem a publicação de dados preliminares, né, dados de fase 1, fase 2, né, é uma vacina indiana, né, que pretende recrutar 25 mil participantes, tá, então é a outra inativada que tem essa proposição. Bom, eu vou falar agora das vacinas baseadas, então, em vetores virais não replicantes, né, que é uma tecnologia nova, né, que parece que é bastante promissora, né, e como que funciona isso, né, então você utiliza um outro vírus, pode ser um retrovírus, um poxvírus, um adenovírus, tá, e esse vírus, ele vai ser atenuado de tal forma que ele perca o potencial patogênico dele, mas ele vai ser utilizado como um vetor, tá, para o SARS-CoV-2, né? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar uma parte ali do RNA, né, do SARS-CoV-2, né, vai otimizar esse códon, né, e fazer com que aquele vetor, né, ele passe, né, então, a produzir, nesse caso, então, aqui do SARS-CoV, né, a proteína, né, que é aquela proteína que é altamente imunogênica da superfície do coronavírus, né, que é a proteína spike. Então, esse vetor, né, então, ele vai ser capaz de induzir, né, os anticorpos, né, o vetor leva a produção da proteína e uma vez no organismo, né, o organismo vai produzir anticorpos contra a proteína spike, e essa proteína ela vai então produzir e esses anticorpos, obviamente, eles vão proteger de uma infecção futura, tá? Além disso, né, a outra vantagem desse tipo de tecnologia é que ela promete, né, ter uma resposta imune celular robusta, que isso a gente não observa já na outra tecnologia, que é a tecnologia com vírus inativado. Então, aqui a resposta celular, a resposta de células T, né, ela é uma resposta robusta também. Então, além da resposta humoral de anticorpos, né, a resposta de células T, ela é robusta quando você usa esse tipo de tecnologia. A outra vantagem é que você não precisa usar nenhum tipo de adjuvante. Então, por exemplo, na inativada, quem tem alergia ao hidróxido de alumínio, ele não pode receber a vacina inativada, né? Então, o adjuvante, ele
confere essa desvantagem. Bom, e nessa vacina, qual que seria a desvantagem dela, tá? Ainda não se sabe se uma exposição viral prévia, por exemplo, ao adenovírus, que é o vetor que está sendo utilizada, poderia, né, causar alguma desregulação imune, aí uma resposta imune exacerbada. Então isso precisa ser avaliado melhor aí na fase 3, que é o que está sendo feito, tá? Então os estudos de fase 3, então a Oxford, ela fez uma avaliação, uma análise interina, já soltou uma análise interina de eficácia, né, e de segurança, né, então a vacina, ela tem uma eficácia ao redor de 90%, né, então, assim, os resultados têm sido promissores, viu, gente, em relação às vacinas. E também em termos de segurança, é uma vacina que tem sido segura, tá? O vetor viral é um adenovírus de chimpanzé, tá? Que ele, então, é atenuado aí esse potencial patogênico dele, né? Mas outros vetores podem ser utilizados, né? No caso do COVID, do SARS-CoV-2, o que tem utilizado com maior frequência é o adenovírus mesmo, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, olha só. Então, além da vacina de Oxford, né, com a Oxford e AstraZeneca, várias outras vacinas, elas usam essa mesma tecnologia, tá? Do vetor viral não replicante. Então, a vacina da Johnson também é essa mesma tecnologia, a vacina da Sputnik V, né, que é a vacina russa, né, que houve bastante polêmica na mídia e tudo, porque não havia muito transparência da plataforma, mas posteriormente os dados foram publicados, né, e uma plataforma de vetor viral não replicante também, tá? Existe uma outra vacina da CanSino, que também utiliza essa tecnologia, tá? Então, todas essas vacinas que eu coloquei aqui, todas essas de vetor viral não replicante, também estão na fase 3, ou seja, elas estão sendo testadas num número grande de voluntários, né, a fim de ver a segurança, a fim de avaliar a imunogenicidade e eficácia, né. Eu queria destacar, dentre essas de vetor viral não replicante, então, a que está mais adiantada, então, é da Oxford mesmo, né, já com resultados de eficácia, né. A da Johnson Johnson, ela tem a vantagem de ser uma dose, né, então, é uma vacina que, ela em relação às outras, né, ela tem essa vantagem, porque as demais são aplicadas em 2 doses, então, com intervalo de 2 a 4 semanas, né. E, então, se vocês olharem, né, um número grande de participantes aí ao redor do mundo todo, né, sendo testados em diversos países aí com essa tecnologia, né. Então, aqui só uma figura, né, que ilustra essas diferentes formas de produção de vacina. Bom, uma outra vacina que, aliás, 2 outras, né, que vale a pena comentar a respeito, são as vacinas baseadas em RNA, tá? Então, essas vacinas baseadas em RNA, então você vai ter uma tecnologia recombinante também, tá? E aí, baseado no RNA do SARS-CoV, 2, né, você vai ter, então, a produção dessas vacinas, né. As 2 vacinas dessa tecnologia, então, uma, recentemente a mídia falou bastante sobre ela, que é a vacina da Pfizer, né, essa vacina, numa análise interina, mostrou uma eficácia de 95%, uma eficácia excelente, né, uma eficácia muito boa, né, para a vacina, tá? E eles ainda estão finalizando esse estudo clínico, né, esse ensaio clínico de fase 3, com a inclusão de 43 mil indivíduos em diversos países, inclusive no Brasil. Qual que é o gargalo dessa vacina, né, que parece que a Pfizer já está tentando buscar uma alternativa, como liofilização ou alguma outra. Essa vacina, ela precisa ser armazenada a menos 70, tá, gente?
um freezer a menos 70 é caríssimo, né? E são poucos lugares que tem. Então, se vocês imaginarem que você precisa vacinar e ter uma capilaridade para vacinação, então esse problema de fato é um problema que é um gargalo grande quando se fala de vacina. A outra questão é que a Pfizer, ela não entrou no programa da Organização Mundial de Saúde, que é um programa que chama COVAX, né, que visa ter subsídio para as vacinações, né, e também não haverá transferência de tecnologia, né, nem para o Butantan, nem para a Fiocruz, né. A proposta de transferência de tecnologia, a gente tem um acordo entre o Butantan e a Sinovac e um acordo entre a Fiocruz e a Oxford, né. Então, para o Brasil, né, em termos econômicos e tudo, né, são as duas vacinas mais interessantes nesse momento, né. Então, a gente espera que a eficácia delas esteja ao redor de 90%, 95% também, né, a da Oxford, né, tem essa análise interina já com 90%, e a do Butantan a gente está aguardando ainda, tá? A Moderna também utiliza uma tecnologia baseada em RNA mensageiro do SARS-CoV, e numa análise interina também ela mostrou 94% de eficácia. E com a vantagem de poder ser armazenada a menos 20, né? Então, isso, né, facilitaria aí a capilaridade da vacinação, tá? Obviamente, eu não vou falar de todas as vacinas, eu fiz questão de salientar esses 3 grupos, né, que são as vacinas que estão na fase 3, né? Obviamente, tem várias outras em desenvolvimento. Se vocês entrarem no clinicaltrials.gov, né, que é um site norte-americano, vocês vão ter a oportunidade de observar a fase do estudo, os desfechos, né, mas eu acho que do ponto de vista para a gente, né, entender o cenário atual, essas são as que estão aí no final da linha mesmo, tá? Subunidade proteica, tem uma sendo produzida numa cooperação do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas ainda numa fase inicial, tá? E aqui eu achei interessante essa figura, né, que ela mostra a produção segundo o tipo de plataforma, né, então essas diferentes plataformas e as candidatas, mas eu acho que o que vale, a mensagem que vale, gente, é aquela que eu passei para vocês desses 3 grupos, né, então a inativada, a vacina com vetor viral não replicante, essas vacinas de RNA, né, e, então essas são as promessas mais próximas, né. Eu acho que essa figura, né, ela consegue resumir bem, né, o que é o grau de dificuldade, né, da imunização, né. Então a imunização, ela passa, né, desde, né, pesquisa e desenvolvimento, né, até a questão logística, tá? Então, assim, uma vacina ideal, né, então ela deve passar e ela deve ter características, né, que facilitem toda essa distribuição, essa capacidade de manufatura, né, a produção em larga escala, a distribuição e o armazenamento, tá? Então, a vacina ideal, né, ela deve permitir, então, que você produza bilhões de doses, né, porque nós estamos falando de uma epidemia, de uma pandemia, e é por isso que a maioria dos especialistas, eles são unânimes em falar, não, a gente quer que todas as vacinas deem certo, nós vamos precisar de muitas plataformas diferentes, nós vamos precisar de muita produção vacinal para conseguir produzir, controlar e ter uma logística de distribuição na vacina para que ela chegue, né, até os locais mais remotos, a gente consiga vacinar ainda, né, a população mundial, né. Uma outra questão que é uma pergunta que não quer calar, quanto tempo dura a imunidade, né, ao SARS-CoV, tanto a imunidade natural, né, como a imunidade induzida aí pela vacinação. Então, essa é uma resposta que ainda não existe, tá?
Obviamente, a doença é uma doença recente, a vacina também é uma doença, as vacinas são recentes, então essa resposta a gente não tem, né? O que a gente pode inferir? Baseado no SARS-CoV, né, lá de 2003, a imunidade natural, ela durou ao redor aí de 3, 4 anos, em termos de título, tá? De quantificação de título de anticorpos no sangue. Agora, a presença do título, ela não necessariamente, ela diz que aquele indivíduo está protegido ou não. Então, são muitas questões, né, para serem respondidas. E a vacina, né? Quanto tempo vai durar essa proteção vacinal? Né? Então, isso a gente também não sabe, né? Então, tem essa produção de anticorpos, ok, então, houve soroconversão, né? Houve um título de anticorpos que demonstra inativação do vírus in vitro, demonstrou imunogenicidade, e houve uma proteção quando esse indivíduo foi desafiado a outros indivíduos portadores do vírus, né, ou seja, a eficácia, né, então, vamos aguardar, então as dúvidas ainda são muitas, né, e a gente vive num momento de muita incerteza, né, então, assim, e o que a gente deve buscar nesses momentos de incerteza é a esperança, né? Então, eu gosto de encerrar com essa frase do Papa Francisco, porque é uma frase de esperança, né? É uma frase de que é possível você ter um olhar de confiança, né? E nesse sentido, eu acho que as vacinas, elas nos apontam, né, um horizonte de controle da doença, né, então, mesmo frente a toda essa situação de incerteza, né, angústia, né, então, acho que a gente pode confiar, né, e ter esperança que dias melhores virão, né, então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês.